Olá, tudo bem? Eu vou apresentar para você o curso de proteção de equipamentos de uma subestação, que são os transformadores, reatores, trafos de aterramento e autotransformadores. Esse curso, na verdade, ele complementa um curso que já lancei, o curso PLT, Proteção e Controle de Linha de Transmissão, né? Já sendo vendido aí, numa plataforma digital Hotmart. E isso já tem algum tempo que eu estou com esse curso aí sendo comercializado. Agora, os dois juntos, eles compõem o que nós chamamos proteção e controle de uma subestação, né? Porque, como o primeiro trata de proteção de linha de transmissão, eu contemplando agora os equipamentos da subestação, como os transformadores, reatores, trafo de aterramento e autotransformadores, portanto, você teria aí uma visão geral, né, e completa das proteções de uma subestação como um todo, e não só apenas de transformadores ou reatores, ou seja, não só apenas de equipamentos ou de linha de transmissão. Se você juntando os dois cursos, você teria essa noção completa, né, da proteção de uma subestação. A seguir, daremos as informações necessárias para você avaliar e decidir se o curso é útil para o desenvolvimento de suas atividades na área de proteção de sistemas elétricos de potência, em particular a proteção de uma subestação, que é o que a gente consegue se você juntar esse curso com o curso PLT. Embora que, se você quiser fazer só esse aqui, não há problema. O PLT não é pré-requisito para esse curso, mas o ideal é que você adquirisse os dois, porque aí você teria uma visão completa do curso de proteção de uma subestação, né? Das proteções de uma subestação como um todo. Então, começarei me apresentando. O meu nome é Josemir Araújo da Silva, eu sou engenheiro eletricista com mais de 30 anos de experiência em sistemas de proteção, onde a maior parte desse tempo foi em proteção de subestação. Trabalhei também em proteção de sistema de geração, mas por um período de 3 anos apenas. O restante foi em proteção de subestação. Mas também posso afirmar que esses 3 anos que eu trabalhei na parte de geração, eles foram muito proveitosos, porque eu não só trabalhei com proteção de sistema de geração, eu trabalhei na usina como um todo. Por exemplo, nessa usina onde eu trabalhei, eu era gerente da parte de manutenção, quer dizer, comecei trabalhando com a mão na massa, depois fiquei trabalhando como gerente, e aí eu me envolvi com tudo que era de atividade, né? Por exemplo, com transformadores, elevadores que você tem nas usinas, com disjuntores, com seccionadoras, e ainda com os sistemas de bombeamento, com sistema de comporta que envolve motores, bateria, retificadores. Então, tudo, e ainda um sistema digital, né, que essa usina que eu trabalhei possuía, eu acabei me envolvendo com todas as atividades da usina, mas eu tinha mais foco na parte de proteção, do sistema de proteção da geração, até que eu assumi a gerência dessa área, e aí eu tive um conhecimento, digamos assim, mais geral de todas as atividades, mas que me envolvi muito mais com a parte de proteção. A seguir, eu vou lhe apresentar o curso Proteção de Equipamentos de uma Subestação, conforme nós descrevemos aí na capa. O curso Proteção de Transformadores, Reatores, Trafo de Aterramento e Autotransformadores compreende o que chamamos proteção de equipamentos de uma subestação. Devo esclarecer, porém, que banco de capacitores e barramentos eles também fazem parte de equipamento de uma subestação, mas nesse momento não estão contemplados nesse material. Posteriormente, iremos contemplar esses dois tópicos. Como esses tópicos, especialmente a proteção de barramento, é um pouco mais complexo, eu não os incluí nesse curso, né? Porque a proteção diferencial de barramentos, na era dos relés eletromecânicos, ela era bastante simples, não tinha muito segredo. A questão era mais a questão de ligação, os ajustes eram simples, nada demais. Porém, depois que surgiram as proteções digitais, esses relés ficaram muito complexos, porque foram incluídas muitas funções. Então, eles passaram a ter um esquema de falha da subestação toda incorporado, né? Passou a se usar no sistema digital a questão de fibra ótica. Também o fato de ser digital, foram implementadas várias funções adicionais. Então, realmente, ele ficou bem mais abrangente, né? E bem mais interessante, mas também ficou mais complexo. Por isso que eu não estou incluindo aqui, porque ele é material suficiente para se fazer um curso só de proteção de barra, só de proteção de barramentos. Por isso que ele não está incluído aqui. Eu ainda vou definir se esses dois equipamentos, especialmente a proteção de barramento, se eu vou incorporá-los a esse treinamento posteriormente, né? Se eu vou incorporar se ele vai fazer parte desse curso.
eu estou dizendo isso porque isso irá depender do número de vendas que possamos fazer do presente curso. Por que eu digo isso? É que o número de vendas, se o número de vendas for pequeno, não compensaria agregar esses dois assuntos em função do tempo que isso demandaria, né? E para um número pequeno de unidades vendidas, não compensaria porque o curso é grande e eu estaria colocando muita informação, seria um curso muito por um preço que eu pretendo colocar equivalente a esse curso que eu estou dando. Porém, se o número de vendas ele compensar, eu devo incorporar esses assuntos nesse curso. Eu iria acrescentar essas aulas posteriormente. Então, em seguida, eu vou descrever o curso, os objetivos e o público-alvo. O público-alvo para esse curso são engenheiros da área de proteção de subestações, que pode ser engenheiro eletricista ou eletrônico, técnicos de nível médio, elétricos ou eletrônicos e estagiários dessas mesmas áreas. Agora, quando eu falo em eletrônicos, está incluído também aí profissionais da área de telecomunicações. Eu estou dizendo isso porque não aqueles que eventualmente trabalhem na área de telecomunicações, mas eu já trabalhei em empresa que engenheiros de telecomunicação trabalhavam na área de proteção, principalmente pelo fato das proteções digitais elas serem mais abrangentes, ou seja, possibilita que mais pessoas possam participar. Então, tinha casos em que engenheiros eletrônicos faziam parte de equipes de proteção, trabalhando com proteção especificamente. Por isso que eu acrescento nesse público-alvo aqui também profissionais dessa área. Claro, se você trabalha com equipamentos de teleproteção, por exemplo, com a parte de comunicação, aqui não tem nada de comunicação, não seria o caso. Mas se você está se formando, se você é um estagiário, se você é um recém-formado que ainda não está trabalhando, e você achar que não pode fazer esse curso, pode sim, porque, como eu estou te dizendo, tem empresas que não diferencia muito. Para ela, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico ou engenheiro de telecomunicação pode trabalhar com proteção. Portanto, para esses profissionais, esse curso também atenderia. O curso ele descreve a filosofia de proteção dos equipamentos citados, bem como descreve algumas aplicações práticas. Embora façamos alguns comentários sobre os ajustes dessas proteções, né, desses equipamentos, o curso será focado apenas na parte filosófica. A gente eventualmente vai fazer alguns comentários sobre ajustes, mas também eu alerto que se alguém que estiver assistindo esse vídeo tiver entrar no curso pensando que o curso vai ser adequado para quem trabalha com coordenação e ajuste de proteção, quem trabalha com cálculo de curto-circuito, né, quem faz proteção desses equipamentos, não é o caso. A gente não deve, o que a gente fala sobre proteções, sobre ajustes aqui, não desce a esse nível de informação. Portanto, esse profissional não espere encontrar isso nesse curso, a não ser que ele seja dessa área, mas ele tem interesse na parte de proteção e controle. Aí sim, seria bem-vindo e teria muito o que aproveitar. Por quê? Porque o profissional que trabalha com ajustes, com coordenação, ele precisa conhecer de filosofia de proteção. Então, se o funcionário já trabalha nessa área de ajuste e coordenação de proteção, ele entrando nesse curso, ele teria benefícios por conhecer a filosofia. E se você conhece a filosofia, é muito mais fácil de você ajustar os seus equipamentos de proteção, seus dispositivos de proteção. Então, também seria para esses profissionais, mas não com o intuito de ensinar a parte de ajustes aqui. Isso a gente não está fazendo nesse curso. Outra questão que gostaria de enfatizar é sobre os pré-requisitos necessários para fazer esse curso. Considero que se você se enquadra no público-alvo que eu descrevi aí atrás, você estará apto a acompanhar o curso. Ou seja, se você é um engenheiro, se você é um técnico, se você já trabalha na área, se você é um estagiário também e tem interesse nessa área, então você já tem a base necessária para você acompanhar o curso. Então não precisa, eu preciso já ter pago tal cadeira na faculdade, eu preciso ter feito esse curso. Necessariamente não, porque quando a gente julgar necessário alguma informação conceitual a mais para poder o aluno entender, a gente não vai levar em conta que o cara é um engenheiro e já sabe daquilo. A gente vai colocar aquela informação para que aqueles que não tiveram essa informação ainda, eles possam também acompanhar o curso. É como eu estou dizendo aqui, ó. Ainda assim, sempre que for necessário desenvolver alguma fundamentação teórica ao entendimento de determinado assunto, isso será feito. Portanto, é por essa razão que eu digo que não há necessidade de que você tenha determinados pré-requisitos. Basta que você se enquadre naquele público-alvo ali e você está apto a fazer esse curso.
Desse modo, eu faço um nivelamento, né, para que todos fiquem nas mesmas condições e possam acompanhar o curso sem dificuldade. De modo que, como eu falei, o curso ele será feito num nível que possa ser entendido pelo engenheiro, pelo técnico e pelo estagiário nas mesmas condições. Para isso, a gente está colocando o suporte que a gente julga necessário que isso aconteça. Outra questão importante é em relação à expectativa do aluno em relação ao curso. Se você é um profissional bastante experiente nessa área, talvez esse curso não atenda às suas expectativas, que ele pode não agregar muita coisa a seus conhecimentos, porque pode ser que o que eu vou falar aqui é coisa que já seja do seu conhecimento. Então, talvez você não tenha muito ganho. Porém, não quer dizer que o fato de você ser muito experiente, quando eu digo muito experiente, seria nesses assuntos das proteções e subestações como um todo, porque pode ser que você seja um profissional que trabalha com transformadores, mas você talvez não trabalhe muito com trabalho com tráfego de aterramento, né? Ou então, se você é um profissional que trabalha com transformador, mas você não trabalha com proteção de linha, você poderia adquirir o curso de proteção de linha, por exemplo. Em suma, a minha preocupação é que um profissional que já tenha um elevado nível de conhecimento nessa área possa adquira o curso, né, com uma expectativa e vai ver que o curso é no nível que ele já tem o conhecimento suficiente, né? Então ele não precisaria daquele curso. Eu estou alertando para que não haja esse equívoco, né, de você querer buscar um aperfeiçoamento que talvez não seja esse o caso, né? A preocupação desse curso é mais para o profissional, como eu digo aqui embaixo, né, que tem mais uma experiência mediana ou ele está iniciando nessa área. Esse curso ele irá atender plenamente às expectativas desses profissionais, isso eu garanto. Aí nesse curso, além da parte filosófica da proteção, que é o principal assunto, nós descrevemos também aspectos construtivos e de funcionamento dos equipamentos, desses equipamentos que nós estamos falando da proteção deles. Por exemplo, ao falarmos das proteções intrínsecas de transformadores, nós falamos antes das partes que compõem um transformador, tais como núcleo magnético, enrolamentos, tanque de óleo, dentre outras coisas, né, de outras partes dos transformadores. Com isso, nós procuramos mostrar essas proteções num contexto mais amplo, permitindo ao aluno entender o porquê das atuações dessas proteções e não somente as suas consequências. É saber quando uma proteção dessa atua realmente e por que ela atuou, né? O que é que gerou a atuação daquela proteção. Então, você conhecendo as partes dos equipamentos, do que os equipamentos são compostos, então fica mais fácil de você entender a atuação de determinada proteção. Então, com esse pensamento, é que a gente também fala das partes que compõem os equipamentos. Não só, quer dizer, a gente fala do transformador porque o transformador ele é o equipamento mais abrangente, ele abrange praticamente todos os demais. Então, se você entende bem como funciona o transformador, principalmente a parte de proteções intrínsecas, você vai entender o tráfego de terra, o reator, o autotransformador, não muda nada. Por isso que a gente está focando, falando em transformador, mas na verdade a gente posteriormente vai mostrar as diferenças que existem do transformador de força, por exemplo, transformador de potência, para um reator, um tráfego de aterramento e um autotransformador, que na verdade é um transformador de força também. É por isso que a gente está falando em transformador, mas na verdade a gente vai falar ao longo desse curso dos outros equipamentos também, como a gente citou no início. Já em relação às outras proteções, como proteção diferencial, por exemplo, nós procuramos mostrar alguns aspectos do projeto do relé, embora isso não seja obrigatório ou necessário, né, para a compreensão da filosofia da proteção. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, a gente pode dar algum assunto aqui que você pode achar que aquele assunto não agrega muito à sua atividade do dia a dia, a parte prática que você faz, mas a gente colocou algumas coisas que a gente considerou que era interessante o aluno ter conhecimento, mesmo que aquilo não seja uma coisa de aplicação direta no que ele faz. Mas você tem um conhecimento do projeto do relé, internamente o que é que ele faz, mais ou menos. Então a gente procura também mostrar alguns aspectos desses aí para que sirva de reforço para o aluno compreender o assunto que nós estamos apresentando. Um exemplo disso é a parte teórica sobre a eliminação da corrente de sequência zero, que os relés diferenciais desenvolvem, né, essa parte, quando esses relés são usados em transformadores delta Y ou Y delta. Né? Esses transformadores eles introduzem defasamentos de um lado do enrolamento para outro, além do que também tem a questão de um curto externo no lado Y, né? Ele poder gerar uma corrente de sequência zero, que é justamente numa das aulas que a gente vai mostrar,
e fazer com que o relé diferencial opere, né? Lá a gente vai mostrar direitinho que numa situação dessa você tem corrente de sequência zero circulando nos T6 desse lado, do lado Y, mas não tem do lado delta. E isso certamente geraria correntes diferenciais e faria com que o relé operasse indevidamente. Então, eu poderia dar o curso sem falar nada disso, mas eu achei interessante colocar esse assunto para que a gente entenda direitinho, né? Quando você pode cometer um erro na parametrização do relé e o relé operar por conta disso aí, porque seu relé não estava fazendo a eliminação da corrente de sequência zero corretamente, que é você justamente retirar a corrente de sequência zero desse lado Y aqui, já que ela não circula nos T6 do lado delta. Então a gente colocou essa parte teórica aqui para poder você entender as razões muitas vezes de uma atuação indevida e saber que tem esse algoritmo do relé que precisa que você tenha uma preocupação com as suas parametrizações. Então, nesse caso, nós mostramos o funcionamento do algoritmo do relé, que executa essa função, justamente para, como eu falei atrás, para que o aluno perceba a importância de se fazer uma parametrização adequada desse relés para o funcionamento correto do algoritmo. O relé tem um algoritmo que cuida de eliminar a sequência zero. Porém, se você não parametriza o relé adequadamente, se você erra na parametrização, o relé não vai executar sua função adequadamente e aí ele pode operar indevidamente. Por isso que a gente mostra essa parte aqui para enfatizar a importância da preocupação do aluno com essa questão da parametrização dos relés diferenciais. Há outras situações onde eu coloco alguns conceitos que nem sempre eles são indispensáveis para uma determinada aula, mas mesmo não sendo obrigatório, é um elemento a mais para ajudar na fixação do assunto em estudo. Como eu disse, a questão de eliminação da corrente de sequência zero é uma delas, é um desses assuntos. Mas tem outros também que eventualmente a gente aborda para poder auxiliar no entendimento do assunto no contexto geral. Ressalto ainda que acrescento nesse curso os módulos de testes normais e avançados da caixa Ômicron para teste de relés diferenciais, de modo que se você tem uma caixa de testes Ômicron com uma boa configuração, né, principalmente aquela caixa mais completa que tem os módulos avançados, o teste de um relé diferencial ele se tornará uma tarefa bastante simples com as aulas que nós vamos mostrar aqui. Na verdade, não são propriamente aulas, são tutoriais de como você parametrizar a caixa de teste para testar relés diferenciais. Eu só lembro que nessas aulas eu devo falar isso, é que você não adianta nada você saber conhecer bem uma caixa de teste se você não conhece o relé que você vai testar. E também não adianta que você conheça muito bem um relé se você não sabe mexer com a caixa e retirar da caixa os recursos que ela tem. Então, se você souber as duas coisas, certamente que a sua vida como mantenedor será bem mais simples, bem mais fácil, porque você vai saber utilizar as ferramentas da caixa, né, para fazer um teste adequado ao relé. Então, como eu disse, se a sua caixa ela possui os modos avançados, então testar relés diferenciais será uma tarefa bem simples, né? Isso nós falamos aí atrás. Mas mesmo que sua caixa não possua esses módulos avançados, nós também mostramos umas alternativas de testar os relés diferenciais com os módulos normais, né? Mas devemos esclarecer que nessa forma de teste, alguns recursos de teste eles ficam limitados, né? Então, nem tudo que você consegue fazer no relé diferencial com os módulos avançados, você vai conseguir fazer com os módulos normais. Quer dizer, tudo que eu digo é o seguinte, a forma de fazer. Você faz, mas você não faz um teste tão completo que lhe dê 100% de segurança que o seu relé está testado adequadamente. O mais indicado é que você a sua caixa tivesse esses módulos avançados para permitir que você fizesse os testes. Porém, a gente também dá alternativa na parte quando a gente mostra o treinamento da caixa Ômicron, a parte referente à caixa Ômicron, os tutoriais, a gente dá as opções de você fazer testes de relés também com os módulos normais, sempre destacando que você tem algumas limitações. Então, a seguir, nós vamos mostrar a grade do curso e comentar rapidamente cada aula, né, para que você tenha uma ideia do que é apresentado no curso. A primeira aula é uma introdução e também a gente fala do princípio de funcionamento do transformador, já que nós vamos trabalhar justamente com equipamentos que têm o mesmo princípio de funcionamento, que são todos que funcionam segundo os princípios eletromagnéticos da lei de Faraday e da lei de Lenz. Então, a gente vai explicar, nessa aula a gente fala do princípio de funcionamento do transformador de uma forma mais resumida, mas de forma que isso atende aos outros equipamentos também. Aí nessa aula 1 a gente fala só do transformador, lembrando que
você também estaria aí vendo o princípio de funcionamento dos outros equipamentos, que são similares. E na aula 2, nós falamos dos principais componentes do transformador, tá? Aquilo que eu falei aí atrás, né? Para que você entenda as proteções, é importante que você entenda de que é composto um transformador. Então, aqui nós falamos desses principais componentes do transformador. Na aula 3, nós falamos de proteções intrínsecas e também de proteções do comutador sobrecarga, que é muito parecida. A proteção intrínseca do comutador sobrecarga, ela é muito parecida com a proteção intrínseca, é idêntica à proteção intrínseca do transformador. Umas pequenas diferenças, que é como no caso do transformador, como ele possui tanque de expansão, que a gente fala aqui nos principais componentes, como ele possui tanque de expansão, a proteção intrínseca dele tem uma característica um pouquinho diferente, mas no final das contas, elas funcionam, o princípio do funcionamento das proteções intrínsecas é o mesmo, tanto para o transformador como para o comutador sobrecarga. Na aula 4, nós falamos dos tipos de transformadores e dos grupos de ligação. Então, para você entender alguma vantagem que determinado tipo de transformador tem em relação a outro, né? Falando de transformadores elevadores, abaixadores, de autotransformadores, né? E no grupo de ligação nós falamos da questão das ligações entre os enrolamentos primário e secundário, um YY, Y delta, delta Y, né? E aí aparecem aqueles grupos YND1, YND11, ou DY1 e DY11, dentre outros. Então é nessa aula aqui, nessa aula 4, que a gente fala sobre esses grupos de ligações, para que você também entenda. Quando você for parametrizar o seu relé, um dos parâmetros que é pedido no relé diferencial é você indicar o grupo de ligação do transformador. E muitas vezes você pode até não saber do que se trata. Aula 5, proteção de sobrecorrente e proteção diferencial. Então aqui a gente fala sobre a proteção de sobrecorrente de transformadores, que, por exemplo, se você já fez o curso PLT, lá a gente fala de proteção de sobrecorrente e você vai perceber que não tem tanta diferença, né? A aplicação é que é um pouco diferente, quando o que é que um relé de sobrecorrente protege no transformador, qual é a função dele específica, mas o relé em si, a questão do funcionamento do relé em si, ela é idêntico ao que nós mostramos lá em proteção de linha de transmissão, em PLT. E proteção diferencial também, nessa aula 5. Nós começamos a introduzir a proteção diferencial nessa aula 5. Na aula 6, a gente fala da proteção diferencial percentual e da proteção diferencial restrita à terra. Então essa aula ela é bem interessante porque a gente vai mostrar o porquê como é que funciona o relé diferencial percentual e por que precisa de um relé diferencial percentual. E também a razão de você ter essa proteção diferencial restrita à terra. Tudo isso a gente fala lá nessa aula 6. Na aula 7, a gente fala de proteção de autotransformador, proteção de trafos, de aterramento e proteção de reatores. Então você pode estar pensando, poxa, mas essas proteções todas em uma aula só? Não, porque na verdade o que a gente vai mostrar aqui, basicamente, é a diferença das proteções desses equipamentos para a proteção de transformador que a gente já mostrou antes. Portanto, aqui nessa aula 7, a gente só vai basicamente mostrar as diferenças que existem entre as proteções do transformador e de autotransformador, proteção de trafos, de aterramento e proteção de reatores. Por isso que não é uma aula longa, porque as proteções elas são praticamente as mesmas. A gente vai mostrar apenas o que existe, as particularidades nesses casos aqui, principalmente a questão da ligação do relé nesses equipamentos, que muda um pouco em relação ao transformador. Por exemplo, o reator ele só tem um enrolamento, então para o transformador tem dois, então a forma de você ligar o relé diferencial, por exemplo, muda. O transformador de aterramento ele é ligado em zigue-zague na maioria dos casos. E ele não usa proteção diferencial, por exemplo, ele usa proteção de sobrecorrente e proteção intrínseca. Então, são basicamente essas diferenças que a gente vai mostrar nessa aula 7 aqui. É por isso que ela contempla esses equipamentos, o que poderia parecer que era muita coisa para uma aula, mas não é. Na aula 8, a gente vai tratar um pouco da parte de aplicação. Essa aplicação que eu me refiro é mais você mostrar algumas questões práticas, como a forma de ligar o relé, de polarizar. Aqui eu mostro uns exemplos de uns dois fabricantes, né, algumas particularidades de proteções mais importantes que você precisa ter o cuidado quando você vai ligar o transformador, ter o cuidado com a polaridade. Uma proteção, por exemplo, que dá muito problema, que é a proteção 87G, que as pessoas confundem muito a polaridade dessa proteção e acaba ligando errado. E aí essa proteção opera muito para curto externo.
e o pior, quando opera para curto externo, não opera para curto dentro do transformador, aí nessa aula 8, a questão da aplicação, a gente está mais tratando desses aspectos, que eu chamo de aplicação, são essas questões práticas, né, da ligação do relé e as preocupações com algumas polaridades, a forma de você ligar o relé e etc. Na aula 9, a gente fala do transformador ideal em regime permanente, que é uma situação em que a maioria digamos assim, dos eventos em um transformador ocorre em regime permanente. Então a gente dá uma parte, isso é mais uma parte conceitual do transformador ideal em regime permanente para que você possa usar as relações, o que a gente retira daqui no seu dia a dia. É o que você trabalha, os cálculos que você faz baseado nas relações de transformações, elas saem basicamente do conceito do transformador ideal em regime permanente. Então é isso que a gente mostra nessa aula aqui. Na aula 10, a gente fala da eliminação da corrente de sequência zero, e na aula 11 também, eu complemento isso na aula 11, que é a eliminação da corrente de sequência zero, como eu falei, tem uma parte aqui, termino ela aqui. Eu mostro esse conceito, não que se eu não mostrasse ele aqui nesse curso, você ia deixar de entender o curso. Não, isso é digamos assim, uma coisa que a gente agrega ao treinamento, né, para que você entenda quando a gente estiver ajustando a proteção. E você até lendo um material sobre proteção, você vai ver lá, ele falando em eliminação de sequência zero, etc. E a gente dá uma teoria para que você entenda por que surge a sequência zero e por que a gente tem a necessidade de eliminar a sequência zero. Isso é importantíssimo para os relés diferenciais, porque se você não fizer essa eliminação de sequência zero adequadamente no relé diferencial, o relé pode operar indevidamente. E aí a gente mostra isso, porque como isso acontece vez por outra, o aluno terá uma ideia de onde surgiu esse problema, né? E aí a gente, na parte 2, além da gente complementar essa parte de eliminação da corrente de sequência zero, a gente também fala mais algumas coisas de aplicação da proteção de equipamentos, algumas outras questões que a gente coloca aqui nessa aula 11, relativa àquela parte de aplicação que eu falei. Não chega a ser uma parte prática exatamente, mas é uma parte mais, como eu disse na aula 8, da questão de você de conexão de alguns equipamentos, alguns cuidados que você tem que tomar com polaridade. Na verdade, é uma complementação desse assunto que eu iniciei aqui na aula 8. Então, eu complemento aqui na aula 9, onde eu boto a parte 2 da eliminação das correntes de sequência zero e faço uma complementação da aula 8. A aula 12, aí sim eu já começo a introdução ao uso da caixa ômicro. Tutoriais. Eu aqui nesse módulo eu faço uma introdução mostrando as ferramentas que a caixa tem, o tipo de relatório que ela emite, né? Como você parametriza, tem algumas parametrizações que elas são comuns a todos os módulos que você usar na caixa Ômicro. Então, eu mostro nessa aula aqui essa parametrização, que é comum a todos os módulos que você usa na caixa Ômicro, de modo que quando eu vou tratar daqueles módulos lá na frente, eu não preciso mais estar falando dessas parametrizações. Então, eu falo dela aqui. Eu dou a introdução ao que se propõe as aulas sobre a caixa Ômicro, e em seguida eu mostro esses parâmetros que são comuns a todos os módulos de teste que serão mostrados. Pronto. E a aula 13 vai ser basicamente o primeiro módulo que a gente vai usar, que é o overcurrent, ou sobrecorrente, né, que é a parte de sobrecorrente, onde a gente mostra a forma automática de você testar relé de sobrecorrente. Isso já faz parte de um módulo avançado, onde você testa de uma maneira bem simples, né, com poucas parametrizações, e a gente mostra como você parametrizar isso. E aí você pode testar um relé de sobrecorrente, né? No caso do relé diferencial, como ele tem as unidades de sobrecorrente também, então você testaria, ou então se você tiver, né, no transformador, como ele tem proteção de sobrecorrente fora do diferencial também, então você também testaria, a gente mostraria aqui como você testar esse relé de sobrecorrente, que aparece lá nos equipamentos, nos transformadores, nos reatores, nos autotransformadores e tráfego de aterramento. Então a gente, nesse módulo aqui, é mostrado como você parametriza a sua caixa para testar essas funções. No módulo 14, a gente mostra como testar o relé diferencial com a caixa Ômicro. Essa é uma aula inicial, onde a gente introduz, até a gente coloca, na verdade, uns mais conceitos do relé diferencial. Você vai ver aqui que nessa aula 14 eu quase estou repetindo uma parte conceitual que eu dei, né, na aula principal lá, do curso propriamente, né? Mas é porque esse curso também ele é feito com a intenção de que esse curso possa ser oferecido separadamente. Então, para que a pessoa
não vá testar um relé diferencial sem saber o princípio de funcionamento do relé diferencial, então nessa aula inicial a gente dá alguns conceitos sobre relé diferencial para poder introduzir o aluno na parte mesmo como você vai utilizar a caixa. Então, para você que está fazendo esse curso, você vai perceber que lá atrás, numa aula anterior, a gente já basicamente falou desse assunto. E a aula 15 é a proteção diferencial para teste monofásico. Um dos módulos avançados que a caixa Ômicron possui é esse, é você testar o relé de maneira monofásica, ou seja, uma fase de cada vez. Então, tem um módulo, que é o mais simples, que você pode fazer isso. Esse módulo a gente está mostrando ele nessa aula 15. Na verdade, eu estou chamando módulo aula, mas é um tutorial que a gente coloca aí, um passo a passo, de como você parametriza esse módulo para fazer o teste de diferencial por fase. Depois vem a aula 16, que é uma aula chamada Diff Configuration. A gente faz ela em duas partes, parte 1 e parte 2, que é a aula 16 e a aula 17. E esse Diff Configuration, ela é um módulo muito importante, porque com esse módulo você basicamente está testando se o seu relé está ligado corretamente, se a fiação do seu relé está ligado corretamente, se você parametrizou o relé corretamente, se o que você fez, as parametrizações que você fez, permite eliminar a corrente de sequência zero para o transformador Y delta, para o caso de um curto externo. Então, lá nesse módulo, é permitido que você simule um curto externo para ver se o relé opera ou não. Se ele operar, tem erro na parametrização do seu relé, né? Admitindo que o algoritmo do relé não vai estar errado. Então, esse teste é feito com o intuito de que ele não dê trip, né? Porque se der, tem alguma coisa errada. Agora, para você usar esse módulo bem, além de você parametrizá-lo adequadamente, que é o que a gente mostra nessas duas aulas, você também tem que ligar a sua caixa de teste, as suas correntes, na entrada do painel. Então, o que tiver errado da entrada do painel para frente até chegar no relé, ou que fiação errada, ou parametrização, aí esse teste consegue pegar. Claro, o que tiver errado para trás, se tiver um TC com polaridade invertida lá no campo, uma coisa, não é aqui que você vai pegar, porque aí você está fazendo um teste isolado, você está testando no painel, o relé no painel, a partir das réguas do painel. O que tem da cabeação para trás, quer dizer, da fiação do painel para trás, você não está testando. Mas a parte da fiação do painel para dentro, até a configuração do relé, tudo está sendo testado aqui. Por isso que a gente costuma chamar isso de teste de fiação e teste de parametrização do relé diferencial. Além de testar esse algoritmo de eliminação da corrente de sequência zero. Lembrando que eu não estou testando especificamente o algoritmo, eu estou testando se as configurações que você fez, elas foram feitas adequadamente, de forma que o algoritmo cumpra a sua função adequadamente, porque não se admite que o fabricante vai errar no algoritmo, né? Então a gente está mais admitindo aqui que se houver algum problema, esse problema será da parametrização e não do algoritmo. E na aula 18, nós temos o teste Quick CMC, fiação e polaridade. Na verdade, o que é que eu estou fazendo aqui? Essas aulas 16 e 17, elas fazem parte do módulo avançado da caixa Ômicron. Mas a maioria das empresas, eles não compram essa caixa com módulo avançado, porque a caixa é bem mais cara, é quase o dobro do preço quando você compra ela com os módulos avançados. Principalmente uma caixa de 16 corrente com módulo avançado, ela é quase o dobro do preço de uma caixa normal, onde ela tem os módulos básicos, os três módulos básicos, que são o Quick CMC, o Ramping e o State Sequence. Então, uma caixa com esse módulo básico ela é bem mais barata. Então, pode ser que a sua caixa não tenha esse módulo aqui de Diff Configuration. Então, o que é que eu faço nessa aula 18? Eu estou mostrando a você que com o Quick CMC, que faz parte do módulo básico da caixa Ômicron, os módulos básicos, você pode fazer alguma coisa parecida com o que se faz aqui com esse Diff Configuration. Você não vai fazer com tanta precisão, mas a maioria das coisas que você testa aqui, você vai conseguir testar com esse módulo. E para isso eu dou um exemplo de como você parametrizar a sua caixa de teste, como ligar a sua caixa de teste no relé para que você consiga testar a fiação, testar a polaridade do relé e as parametrizações. Se você também errar no grupo de ligação por esse teste aqui, você permite descobrir que você errou. Então, ou seja, esse aqui é uma alternativa para você que não tem a caixa com os módulos avançados, né? Então, essa aqui é uma alternativa para os módulos avançados que a gente faz nessa aula 18 com o módulo básico e usando o Quick CMC. A aula 19 é o Diff Operation Characteristic. Em suma, isso é a característica, é o teste da característica do relé diferencial, que é
em tese, é o slope que você já está, que você vai ver nas aulas que a gente mostra antes. A gente vai mostrar como é que, o que é o slope, como é que ele funciona, é até como testa. E aqui é um módulo que testa ele de uma forma bem simples, tá entendendo? Claro, desde que você parametrize adequadamente. Então, o objetivo nosso nessa aula é mostrar como você parametrizar a sua caixa para você testar o slope do relé, para testar a característica do relé. Eu só lembro aqui que esse teste diff operating characteristic, você vai ter que traçar a característica do relé diferencial. E isso a gente mostra numa aula à parte, como você monta uma característica, porque os relés eles não têm a opção, como alguns relés de distância têm, esses relés diferenciais, de você puxar a característica do relé diferencial. Embora que tenha alguns casos que eu já vi, mas eu não estou, aqui eu não estou tratando disso. Mas eu sei que tem alguns relés diferenciais que já possuem, que tem a possibilidade de você, através de uma caixa de teste adequada, você puxar a característica do relé. Mas nesse caso aqui não, nesse caso a gente não trata disso, a gente apenas faz o teste da característica do relé, mas para isso você tem que traçar a característica do relé. Mas a gente mostra como fazer isso, como você traça essa característica para poder você em seguida testá-la. Então, isso é mostrado na aula 19. Na aula 20 é o diff trip time characteristic. Em suma, é o tempo de trip da característica, dessa característica aqui. Aqui a gente está preocupado só com a inclinação do slope e tal. Aqui não, aqui e o ponto de operação. E aqui a gente testa o trip dessa mesma característica. Inclusive, a característica que você faz para esse teste, ela serve para você testar essa função aqui. Aqui você não vai mais precisar desenhar a característica do relé. Com a característica que você desenhou aqui, que a gente mostra como desenhar, aqui você já vai usá-la para calcular o tempo de trip do relé diferencial. Tá? Isso é o módulo 20. E no módulo 21 é o módulo que faz o teste da restrição de harmônicos, também, que você é um módulo avançado, mas eu, numa aula aí eu dou uma sugestão, embora não escreva muito, mas eu dou uma sugestão de como você testar um relé diferencial, fazer um teste de restrição de harmônico no relé diferencial, usando o módulo básico da caixa ômnico. Eu mostro lá, você usa basicamente o Quick CMC, dá para fazer também. Mas aí você tem que fazer tudo por sua conta. Aqui não, aqui já está tudo pronto. Você, inclusive, aqui você traça a característica de harmônicos, a partir dos dados de parametrização do relé. E, aliás, todos esses módulos aqui, né, a maioria das configurações desses módulos são feitas a partir da parametrização do relé que você está testando. Então, com a parametrização do relé, você traça a característica de harmônico e faz o teste. É isso que a gente mostra nessa aula 21. E aqui a gente mostra como você parametrizar a caixa ômnico para testar essa função do relé diferencial. Então, isso é uma coisa adicional que a gente tem nesse curso, que é justamente a gente mostrar esses módulos da caixa ômnico para você fazer o teste desses relés. Relés sobrecorrente e relés diferenciais, no caso. Lembrando que no curso PLT, para quem tiver interesse em fazer o curso PLT, lá no curso PLT eu também mostro como você testar um relé de distância e sobrecorrente usando a caixa ômicro. Então aqui eu só mostro para o relé diferencial, mas lá no módulo, lá no PLT, no curso PLT, né, que se você adquirir o outro curso, que foi o primeiro que eu fiz, lá eu mostro também o teste de relés de distância e da característica dos relés de distância, usando tanto o módulo avançado como os módulos convencionais da caixa ômicro. Isso é mostrado lá também, caso você tenha interesse em fazer o curso PLT, que é Proteção de Linha de Transmissão. Bom, aí eu peço que você avalie também a possibilidade de adquirir esse curso PLT, Proteção e Controle de Linha de Transmissão, porque seria muito interessante, né? Esse curso ele foi lançado antes, né? E nele eu incluí algumas aulas conceituais que ela pode servir também a esse curso, né? Além do que, esse curso, como eu vou dizer aí mais na frente, ele complementa o curso que nós estamos tratando agora. Os dois juntos vão fazer o curso de proteção de uma subestação. Agora, esse curso que eu lancei antes, o PLT, ele é importante porque nele eu coloco os conceitos, tá? Umas aulas conceituais sobre grandezas por unidades, operação com matrizes, componentes simétricas, aulas sobre TCs, TPs, equipamentos de teleproteção e arranjo de subestações.
Então, caso você tenha interesse em fazer esse curso, nesse mesmo site onde eu tenho esse curso agora, que eu estou colocando esse curso de equipamento, eu tenho lá, o www.eletricaparatodos.com. Eu tenho lá o link para você, caso a gente se interesse, você adquirir o curso PLT. Lembrando que essas aulas conceituais que eu estou colocando aqui faz parte, inclusive a primeira parte do curso PLT, são justamente essas aulas conceituais que eu coloco lá, né? Ela ajudaria muito também se você fizesse esses módulos aqui, ajudaria muito também nesse curso. Lembrando que lá, quando eu falo em grandezas por unidade, operação com matrizes, componentes simétricas, e as aulas sobre T6, TPs, equipamento de teleproteção e arranjo de subestação, eu também não me aprofundo muito, eu apenas coloco o necessário para que você não tenha dificuldade no acompanhamento do curso, para você seguir o curso. Mas eu não me aprofundo muito, eu não estou falando tudo sobre essas funções, sobre grandezas PU, operação com matrizes, componentes simétricos, não, eu não vou a fundo nisso aí. Eu coloco o básico necessário que vai ser utilizado no curso, que você vai precisar no curso, para que você saiba do que se trata. Embora alguns desses conceitos eu tenha também no curso atual, eles foram colocados de forma bem mais resumida, né? Então, eu, quando necessário falar de componente simétrica ou falar de alguma TC, de TP, eu faço os comentários necessários nessa aula. Porém, no curso PLT, isso aí está bem mais detalhado, né? Então, aqui eu coloco esses conceitos quando é necessário, mas eu não me aprofundo, né? Embora que aqui eu não me aprofundo tanto. Mas nesse aqui eu coloco as informações ainda um pouco mais resumidas do que lá. Lá eles estão, principalmente a parte de T6, de TPs, e arranjo de subestações, eu coloco com bastante detalhamento. Então, caso isso seja interessante, você só veria isso lá. Reforço também que os dois cursos se complementam, né? Formando o curso de proteção de uma subestação. Ou seja, eu juntando o curso que eu estou dando agora de proteção de equipamentos de uma subestação e mais o curso PLT, você tem, na verdade, uma visão geral do que é uma proteção de uma subestação como um todo. Tá? Então, se você vai trabalhar nessa área, você provavelmente não vai trabalhar só com proteção de linha ou só com proteção de equipamento. Né? Quem trabalha com equipamento pode trabalhar só com transformador, mas a parte de proteção envolve tudo. Então, o importante para você ter uma visão completa de uma proteção de uma subestação, você precisaria dos dois cursos, né? Uma sugestão. Então, agora que você conhece a grade do curso, os objetivos e a forma como as aulas serão ministradas, você pode tomar a decisão de adquirir o curso sem preocupação, pois certamente você estará fazendo um bom negócio. Você terá um curso com uma linguagem acessível, focado na filosofia de proteção e aplicações, voltado aos aspectos práticos, sem aplicação de conceitos complexos, né? Quer sejam matemáticos ou de engenharia. Ou seja, é o que eu já comentei lá atrás. Você não vai ter nada aqui que você requeira um conhecimento especial de matemática ou de engenharia para você entender. O curso foi feito com o intuito de que mesmo o iniciante, um estagiário que está iniciando agora, ele tenha condições de compreender o curso, de aprender. Então, a gente não está colocando aqui coisas que estão além das possibilidades daquele grupo, né, que a gente colocou lá no começo, que seria o público-alvo. Então, não se preocupe que não tem coisas excepcionais que você não possa compreender aqui do que a gente está colocando. Está tudo dentro de uma linguagem bastante acessível. Além disso, você vai aprender a utilizar, como eu disse, mostramos aí, os módulos da caixa 1, tanto o normal quanto o avançado, que lhe permitirão testar relés de sobrecorrente e diferenciais sem dificuldade. Ao adquirir o curso, você poderá baixar o material em PDF, lembrando que o material de todo o curso estará em 3 arquivos PDF. Pode ser que tenha um quarto aí, mas para você, de repente, quando baixar o material, você vê lá 3 arquivos apenas para baixar e para você não pensar que cada aula tem um PDF. Não, o PDF tem um PDF longo, que ele contempla várias aulas, e aí esse PDF vai atender boa parte das aulas que a gente dá. E as aulas ficarão disponíveis em uma área de membros da plataforma digital Hotmart, e você poderá assistir quantas vezes quiser, onde você estiver, bastando ter internet. Então o curso vai ficar o tempo todo aí, você assiste quando você quiser, não tem prazo para terminar, e você pode voltar quantas vezes quiser o curso e assistir. Você terá também todo o apoio após adquirir o curso, ou seja, qualquer dúvida será esclarecida na opção Fale Conosco ou através de e-mail. Você também, dependendo da dúvida, você pode
também nos mandar um e-mail que a gente esclarece a sua dúvida. Quem já está fazendo o curso PLT já sabe disso, que a gente tem atendido. Os e-mails que são mandados, a gente tem atendido todos, né? Então, a mesma coisa vale para esse curso aqui. Então, sempre que você tiver uma dúvida, você tem as duas opções de tirar essa dúvida conosco, ok? Portanto, eu estarei lhe esperando aqui, tá certo? Um abraço.